E aí, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Este é o programa Duplo Expresso, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, com alguns minutinhos de atraso. Vou botar a tela aqui para mim no Facebook também, agora sim estou aparecendo para você no Facebook. Comigo, o Rômulus Maia. Eu sou o Wellington Calazans, como eu falei para você no Facebook, não me viu, estava pensando que era o Rômulus. Rômulus está lá na Suíça. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quarta-feira, 14 de março de 2018. Vamos ter um programa bom hoje, Wellington. Um programa com as pratas da casa. Patrícia Vauquier vai vir aqui conversar com a gente, a nossa expert em infraestrutura. E depois o nosso grande amigo e advogado Rubens Rodrigues Francisco. Não é isso, Wellington? Com certeza. Vamos discutir sobre infraestrutura, sobre telecomunicação, sobre soberania nacional, sobre leis, sobre justiça, sobre injustiça, sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Agora, hoje tem uma notícia bastante triste, né, Rômulus? Fala aí para o pessoal, porque eu acho que você deveria começar com essa daí. Pois é, morreu o físico inglês Stephen Hawking, aquele aí que há tanto tempo mostrava para a gente como alguém pode viver com uma deficiência e com plena capacidade, uma das mentes mais ativas, mais inquietas, mais sãs, e ao mesmo tempo com aquela incapacidade física, era um paradoxo ambulante. Ele mesmo dizia, brincava, sempre lidou muito bem com a sua deficiência física, dizendo que se ele pôde trabalhar e desenvolver a sua pesquisa, porque ele não perdia tempo jogando futebol, correndo por aí, porque ele ficava na cadeira. É engraçado, porque ele mesmo tratava com leveza essa questão. E eu mesmo tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente no encerramento das Paralimpíadas de Londres. Ele foi o apresentador e quem fez o encerramento. E eu estava lá no estádio, vi, e é uma pessoa que eu sempre admirei, Wellington, é uma pessoa muito, muito lúcida, e inclusive em questões até sociais. Eu lembro, eu já escrevi um artigo uma vez sobre essa questão do avanço da tecnologia, e quando a produção capital prescindir do trabalho, e ele tinha muita preocupação com isso, sabe, Wellington? Ele tinha muita preocupação com o desenvolvimento da inteligência artificial. Ele falava que o ser humano tinha que ter muito cuidado, porque aquele cenário do exterminador do futuro, das máquinas, da inteligência artificial, se voltar contra os criadores, ele achava que não era algo impossível de acontecer, não. Ele falava que o ser humano tinha que ter muito cuidado com isso. E aí o Carlos Krebs mandou umas informações interessantes para a gente, uma coincidências nessas coisas interessantes. Olha, ele disse que ele nasceu em 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos depois da morte de Galileu Galilei, e morreu hoje, 14 de março, no dia de nascimento de Albert Einstein, e é também o dia do número pi. Então, são essas coisas que, não sei, tem pessoas céticas, mas eu acredito que tem alguma coisa a mais, esse plano aqui não é só o que a gente está... Caiu umas pistas que talvez tenha alguma coisa aí para a gente ver que a gente é mais do que a materialidade que nós enxergamos. Pois é, o importante é tudo que ele deixou, né, durante o seu tempo que esteve aqui, todas as pesquisas, toda a contribuição que deu para melhorar a humanidade, para melhorar o planeta em que vivemos. Falando hoje de planeta, porque eu vou falar sobre um pedaço de planeta agora, viu, Rômulus? Um pedaço de planeta chamado Brasil. A rendição e a opção por sermos iguais no terreno ocupado, esse é o texto que eu vou publicar daqui a pouco. A palavra rendição pode e deve ser entendida como algo muito mais profundo do que a frieza do significado a ela atribuído. Quando recorremos à página do Wikipedia, por exemplo, temos a rendição tão somente como uma terminologia militar que representa a renúncia ao controle sobre território, combatentes, fortificações, navios ou armamentos para uma outra potência. Uma rendição pode acontecer pacificamente, sem luta, ou como resultado de uma derrota em batalha. No caso do Brasil, devemos transcender a este conceito simplório. Precisamos assumir a nossa parcela de culpa na construção deste nível de degradação que nos permitimos chegar. Preguiça, ignorância, ganância, traição, todos esses, mas apenas identificá-los não nos ajudará a entender o problema. A caça às bruxas não faz sentido algum quando condenados e algozes estão no mesmo patamar. Fracassamos como sociedade e por isso perdemos a pátria que nos foi dada para cuidar.
é preciso reconhecer a derrota. Isso gera um turbilhão de sentimentos negativos, mas é o único caminho racional para impedirmos a repetição ou formação de novas práticas que conduzam a novos fracassos. A ciência e arte chinesa, Feng Shui no Brasil, mas é Feng Shui, é oportuna para esses momentos. Aprender com as perdas para que sejamos vitoriosos no futuro. Este é o ensinamento para evitarmos a lúgubre prisão ao passado, onde o lamento ocupa toda a vida. O Brasil e os brasileiros estão condenados à pequenez. O nível de ignorância, má-fé, ganância, sabugice são tão extremos, quase um resgate do contraste da escola barroca, que acabam por convergir para o mesmo ponto, mas por motivações opostas, a destruição de uma nação. Mais grave é saber que a construção mal havia começado. Agora, sob terra arrasada e salgada, teremos décadas de trevas aprofundadas por obstáculos impostos através da necessidade de luta pela sobrevivência, inerente aos seres vivos. Por covardia, medo, ingenuidade ou qualquer outro deslize, perdemos a democracia, a soberania, a identidade, o respeito ao outro. Vivemos manipulados por falsos problemas que dispersaram a resistência, a luta pelo que verdadeiramente importa. Energia, setores estratégicos, direitos trabalhistas, educação pública, invasão da justiça na política, compra de votos, são alguns ingredientes desta indigesta realidade que permitimos ser construída. Alguns políticos chegaram mesmo a pensar que conseguiriam ser eternos nos cargos somente narrando as tragédias diárias. Não houve luta política, mas isso não é culpa exclusiva dos políticos. Todos os brasileiros, ricos ou pobres, com estudo ou analfabeto, são culpados. Condenamos a terceirização de empresas e serviços, mas ignoramos que a nossa consciência foi terceirizada por uma imprensa manipuladora, por discursos vazios de políticos, pela falsa sensação de dever cumprido a cada prisão arbitrária anunciada espetaculosamente na imprensa, pela crença em juízes visivelmente mal intencionados. Somos uma farsa e pagamos o preço disso. O Brasil, como o conhecíamos, como sonhamos, acabou. É preciso que encontremos novas culturas para a plantação e colheita de boas sementes. Lutar para que o pouco terreno fértil que ainda nos resta, é preciso ainda identificá-lo, possa ser usado para a construção de uma nova nação. Lamber as feridas, estudar e preparar as condições para que os netos dos nossos filhos sejam gratos por termos lutado em silêncio, na dor, para que eles tivessem um país para cultivar e chamar de seu. Não houve luta, não há derrota. A opção pela rendição foi a única que restou aos ignorantes, gananciosos, preguiçosos, entreguistas, corruptos, isentões, analfabetos políticos. Somos todos culpados. Somos todos iguais no terreno ocupado chamado Brasil. Rômulo Maia, é com você aí a palavra. Wellington, é importante ser realista e ver que realmente o quadro está difícil. Parece que as lideranças políticas falam que vão resistir, que vão, que o povo não vai, mas parecem querer normalizar a hipótese de Lula ser preso. Deveria ser algo inaceitável, algo com o qual não se trabalhasse. A gente veio fazendo aqui o nosso máximo, correspondendo, na verdade, ao anseio da rede, porque é o que as bases querem. Todo mundo que está aqui com a gente queria a luta, queria que a luta, principalmente contra a Lava Jato, que foi quem levou a esse desdobramento terrível, nós veremos em breve, se aproximasse. Todo mundo queria que a luta fosse a máxima. A gente fez o nosso máximo aqui, né, Wellington? Tantas noites viradas, tanto trabalho correndo atrás de informações, e alguma coisa não impedia, uma roda presa, alguma coisa. Nos últimos tempos foi se tornando mais claro que não era um enfrentamento que se buscava, queriam, na verdade, uma disputa retórica.
E agora a gente vai vendo isso se cristalizando e cada vez chegando mais. Então, eu vejo muitos políticos falando palavras de efeito, né, nas manchetes a gente vê, o povo vai se sublevar. Também se dizia isso, você lembra? O Stedley falou que ia botar o Exército Vermelho na rua se houvesse golpe. Desculpa, eu vou só vendo que eu acredito nisso, porque se nós formos pensar do que houve das últimas... Eu gostaria muito de ver, não me entendam mal, eu queria que acontecesse. Inclusive, a gente falou aqui a nossa opinião, para afrontar mais ainda esse assinte, que é esses poderes corruptos, corrompidos, investirem contra a maior liderança popular do Brasil, nós somos da opinião de que o presidente Lula deveria estar abrigado em uma representação diplomática de um país, liderando a oposição. Isso não é fuga, ao contrário. Fuga ele ir para outro país. Ele está numa repartição diplomática, numa representação nacional, liderando a oposição com a sua voz, que é tão necessária, sendo ouvida, isso seria uma atitude de coragem, mesmo porque enfrentaria esse tipo de acusação. Mas nós entendemos, essa decisão é pessoal, quer dizer, é pessoal a ele, mas tem consequências políticas para a coletividade, né? A destruição, o aviltamento da imagem dele, que é pretendido pelo outro lado, e que parece que estão dispostos a conceder aos algozes, isso vai ter consequências que vão para além da pessoa do presidente Lula. Eu tenho muita empatia, muita solidariedade ao presidente Lula. Primeiramente, em nível pessoal, o drama humano sempre me toca profundamente, de forma que eu acho que ele de maneira nenhuma merecia o que planejam para ele, mas tentando se afastar da figura humana e pensando politicamente, não vai ser bom para a luta, Wellington. Eu não vejo. O pessoal está pensando dessa coisa, vai ser o novo Mandela, vai ser... Como novo Mandela? Quantos anos o Mandela ficou na prisão? O próprio Pepe Mujica até fazer... Olha a idade do Lula, não existe isso. Isso aí é um discursinho errado que estão falando no ouvido dele. Eu não acredito. E eu acho, Wellington, algo sintomático de por que nós chegamos aqui, a dificuldade que a gente vai ter para sair. Uma manchete que eu vi lá no Brasil 247, o Fernando Haddad, né, que tenta se construir como alternativa ao Lula, né, já lançou a sua candidatura, inclusive mesmo antes das dificuldades do Lula se cristalizarem, disputando com o João Dória para saber quem é menos político. Olha isso, quando o maior algoz, quando a maior vítima da demonização da política, que é o PT, quer lutar com alguém da direita para saber quem é menos político, aí a gente vê que realmente era difícil não estar no buraco que nós estamos. Então, a manchete, Haddad, 2 pontos. Sou bem menos político do que Dória. E aí continua. Diante da notícia de que o prefeito da capital paulista, João Dória, confirmou que irá deixar o cargo para se candidatar ao governo do Estado, seu antecessor, Fernando Haddad, lembrou nesta terça-feira no Twitter de uma entrevista sua em que se dizia bem menos político que Dória. O tucano enfatizava em sua campanha a prefeito que era gestor e não político. Aí o Fernando Haddad diz, abre aspas, ao me deparar com a notícia de que Dória renunciará à prefeitura para concorrer ao governo do Estado, lembrei dessa entrevista que dei ao El País, tuitou Haddad. Realmente, isso aqui é a demonstração cabal da falência da política e da educação política. Quando alguém de esquerda, que sabe que a política é a única resposta da coletividade contra a hegemonia do mercado, contribui para a sua demonização, dizendo como que ser político é algo negativo, aí realmente você vê que a gente tem que repensar, Wellington, porque a qualidade da representação está deixando muito a desejar mesmo. E isso não é algo episódico no caso do Fernando Haddad. Aquele manifesto lá que lançou ele, copiado, Ctrl-C, Ctrl-V, mais Google Translate das ideias do Emmanuel Macron, os tais intelectuais dizem exatamente isso, que ele não é um político, ele é um acadêmico, está momentaneamente, demonização da política, não é um político profissional. Então, assim, é um traço pessoal dele, essa demonização da política, que atende muito bem à direita, porque quem que pode exercer um mandato de maneira diletante, sem consolidar uma carreira na representação política? Uma pessoa rica, porque a pessoa pobre não pode, estou trabalhando, vou sair para exercer um mandato e depois voltar para o meu trabalho. Não existe isso. Então, a liderança popular,
ela realmente ela constrói uma carreira na representação política. Então, começa lá como líder sindical, líder estudantil, vai galgando posições, começa como assessor, se candidata, e aí isso pode ser chamado de um político profissional. Sim, e daí? Então, a pessoa rica, um empresário, Wellington, já viu muitos casos aí. O empresário sai, faz uma campanha cara, se elege, exerce um mandato, que é o próprio Antônio Hermínio de Moraes, foi deputado, depois voltou para suas empresas. Para não ser político profissional, a pessoa tem que ser bem nascida, bem criada, né, de classe média alta para cima, como é o caso do Fernando Haddad. Agora, a pessoa pobre, a liderança popular, não pode se dar o luxo de não ser político profissional. Então, ver um quadro do Partido dos Trabalhadores contribuindo para a demonização da política e da representação política assim, demonstra, Wellington, como que a gente chegou aqui. Entendeu? Primeiro, por muito tempo, o PT contribuiu para o discurso moralista, né, de combate à corrupção. A gente vê que as leis que mais deram espaço ao arbítrio que hoje é exercido por juízes e procuradores foram aprovadas no governo da presidente Dilma Rousseff, no primeiro. A gente tem que repensar, Wellington, repensar muitas coisas. A gente tem que tomar cuidado para não ficar em choque, porque as bases, Wellington, as bases querem combate. Mas é difícil um exército sem general, né, Wellington? É muito fácil você derrotar um exército sem ter um guia. Então, se as lideranças não estão dispostas a levar até as últimas consequências o combate, é difícil, mas vai ficar uma situação difícil, Wellington, porque não corresponde aos anseios da base. A base queria ter lutado mais na questão do golpe, entendeu? E agora quer lutar nessa questão não só da prisão que se anuncia, do presidente Lula, que parece estar sendo normalizado no discurso das lideranças, o Lula dizendo que está pronto para ser preso. Eu não consigo conceber isso. E as lideranças do PT falando, vai ter isso, vai fazer, vai acontecer. As pessoas já estão esperando a polícia vir para reagir. Nós queríamos que isso nem se aproximasse. Mas são diferenças de concepção, diferenças na estratégia política, e eu espero estar errado, eu espero que você esteja errado no seu diagnóstico, que eu considero realista, mas a gente vai ter que esperar para ver, Wellington. Olha, eu não sei o que você combinou com a Patrícia Roquier, mas eu acho que já passou da hora dela entrar aqui para conversar com a gente, tá bom? Eu queria dizer o seguinte, Rômulo, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo, como você colocou aí. O petróleo brasileiro, que seria o grande motor para o investimento em saúde e educação, ele foi entregue. O céu brasileiro, ou seja, a soberania nacional aérea, foi rompida esta semana. Os satélites brasileiros foram entregues. As empresas públicas, inclusive a Casa da Moeda, também. O cenário do Brasil, Romulo, é de terra ocupada, de terra arrasada. O Brasil hoje é um terreno com a bandeira do entreguismo no meio. Acabou. O Brasil não é mais um país soberano. Isso é uma dura realidade. A rendição de Lula, sem luta, é porque ele sabe que até mesmo nas bases ele não tem a força, não teria a reação necessária. Talvez ele esteja pensando mais uma vez no povo e tentando evitar a morte dos menos avisados. Talvez seja um gesto de grandeza da parte dele. Mas o Brasil é maior do que Lula. O Brasil é maior do que a luta pela liberdade de Lula. O pré-sal, o nióbio, as empresas públicas que o Pimentel do PT, em Belo Horizonte, criou, e agora empresa pública, como a Maria Lúcia Fatorelli denunciou aqui 2 vezes, para pegar o dinheiro da arrecadação, entregar aos bancos diretamente. No Estado não pega, mas não tem mais função o Estado. O STF não tem mais função, prisão em segunda instância, liberdade das pessoas em segunda instância. Agora, podem ser definidas se a pessoa é livre ou não. O STF não tem mais função, não é mais o guardião do benefício da dúvida, da Constituição, de nada disso. Não tem mais função. Uma empresa corrupta como a Rede Globo determina o que é certo e o que é errado no Brasil. O Brasil acabou. E eu sou culpado, você, Rômulo, é culpado, Patrícia, que está aí, chegou agora, vou cumprimentar há pouco, você que está me assistindo, todos nós somos culpados por egoísmo, por burrice, por idolatria.
né? Mas também são culpados os falsos profetas, os gananciosos, os que se utilizaram das leis para destruir as próprias leis e a justiça. Somos todos culpados. E somos todos reféns hoje, todos. Não adianta mudar para Miami, para lá, essa marca de derrotado vai estar nessas gerações que testemunharam de forma apática tudo isso que estamos vivendo. Não, isso aqui não é desabafo, isso aqui é uma constatação. É uma constatação. A rendição tem que ser decretada pelos partidos de oposição. É muito mais digno do que, pelo menos, aliás, as pessoas vão saber que foram derrotadas por uma guerra que elas nem viram, uma guerra híbrida, uma guerra invisível, um jogo canalha, sujo de lobistas dentro das casas parlamentares, destruindo por dentro o nosso país. As pessoas precisam ser avisadas por isso. Não espere de mim hoje aquele cara que vai dar um bom dia todo feliz da vida, dizendo que a vida vai melhorar, cantando Martinho da Vila, ou Gonzaguinha, que a vida é bonita, porque a vida é bonita, mas nós não estamos sabendo preservar a beleza da vida. Nós não somos dignos do Brasil que ganhamos para cuidar. É isso. Desculpe ter que lhe dar esse choque de realidade. Olha aí, a luta, depois de destruição de pré-sal, satélite, construção civil, empregos, depois da destruição da autoestima do povo, nos restava a luta por um líder que pudesse motivar essa reação, esse sentimento necessário de reconstrução nacional. E ontem, numa entrevista, Lula se rendeu. Disse que está preparado para ser preso. Lamento, Lula. Lamento. Lamento por você, porque você não merecia chegar a isso. Lamento por quem lhe cercou, quem lhe deu os péssimos conselhos. Lamento por tudo que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Lamento porque não vou ver o Brasil seguir um caminho que parecia ter conseguido começar a construir, de autoestima alta, de desenvolvimento, saúde, educação, pesquisa científica. Lamento que tudo isso foi por ralo. Lamento que a política agora vai ser ocupada por mentirosos, por falsos problemas, debates sobre coisas pequenas que nós não vamos ter condição de sustentar, porque estão congelados por 20 anos os gastos públicos, porque daqui a 5 anos teremos uma guerra civil sem precedentes no Brasil, porque o pobre vai ser visto como marginal, como bandido, mas ninguém vai discutir a falta de oportunidade, ninguém vai discutir que tudo isso foi negado para esse mesmo pobre. Lamento que os problemas da minha infância, dos anos 70, anos 80, voltarão com muito mais força no Brasil, país que eu tanto gosto, que eu tanto quero ver crescer. E não estou falando isso do conforto da Suécia, como deputados bunda falaram em notinhas de internet. Estou falando isso porque eu sou brasileiro onde eu estiver. E também sou culpado. Sou culpado porque em algum momento eu acreditei nesses deputados bunda que estão aí. Tá? É isso, Rômulo. Patrícia, bom dia para você, Patrícia. Bom dia, liga o microfone para ouvir sua voz. Bom dia, Wellington. Olá, eu gostei da bandeirona aí, você e o Rubens, assim, com o padrão Brasil, é isso aí, para a reconstrução desse país aí que estamos decretando aí a rendição, né, a partir de ontem. É preciso mesmo que lembremos os símbolos nacionais e tudo isso que vale. Patrícia, o que significa para o Brasil perder, além do espaço aéreo, perder agora os satélites, como foi anunciado ontem? O que isso significa do ponto de vista técnico para a indústria pesada, para a pesquisa científica, para a soberania nacional, Patrícia? Se a gente for contar aqui, o satélite ele vinha para ajudar a comunicação das plataformas de petróleo, para ajudar a comunicação via banda larga,
de lugares distantes e que com difícil acesso, onde os cabos não poderiam passar, e principalmente da parte do exército, que poderia comunicar em exclusividade sem ter que passar por canais estrangeiros ou formas de comunicação estrangeira. É uma perda da soberania, e as consequências disso a gente avisa no Duplo Expresso. A gente está avisando desde o final do ano passado todo o déficit da banda larga do Brasil, todo o problema, e agora, além disso tudo, porque uma coisa é a privatização, e no Brasil o que acontece? A privatização pelo capital estrangeiro. Isso quer dizer que não é só mais o interesse público que vai estar em jogo, vai ser o interesse privado, e o interesse privado que não é brasileiro. Isso é sério, isso é muito sério. É a perda de toda a autonomia e de todo o poder de decisão brasileiro para as forças armadas, para a gente que precisava dessa banda larga. Bom, eu me desconcentrei aqui que a bandeira... Foi só você falar que a bandeira acabou de cair, hein? Mas é porque o Brasil precisa desse recomeço. Talvez até de uma nova bandeira. Não é? Talvez até de uma nova bandeira. Mas vamos lá, continue. E o que fica evidente agora com todo esse processo é que não é só uma questão de privatização, porque de passar do recurso público para um recurso privado, é sobretudo a privatização internacional. O Brasil está virando não, o Requião denunciou isso no final de semana, quando no Senado foi aprovada a nova lei de espaço aéreo pelo Senado, por debaixo do pano, sem ninguém ver, com seis senadores na banca, ninguém denunciou, ninguém falou, ninguém abriu a boca para falar nada. Mas agora os Estados Unidos têm total poder sobre o espaço aéreo brasileiro, total poder. Eles estão livres para ir e vir como eles quiserem, de acordo com as regras das empresas americanas. Não é mais nem como o governo brasileiro estipula. Eu não sei se vocês lembram da época de um acidente grave que teve entre um monomotor, um Legacy americano, e o avião da Gol, que o acidente, por uma imprudência, por uma imperícia dos pilotos do Legacy, eles mataram o voo inteiro da Gol, e ficou por isso mesmo. O que a gente vai ver daqui para frente é vários acidentes do Legacy. É isso aí, Patrícia. É apenas para a gente reforçar aqui o motivo. Vou trocar aqui a tela para mim um pouquinho também, né? Você ajeitar sua bandeira enquanto eu falo. A bandeira do Brasil, na verdade, a nossa bandeira, tá? Que fique claro isso. Eu quero dizer, Patrícia, que a telecomunicação, como você já disse aqui, logo na sua primeira participação, que foi para mim uma das mais brilhantes, apesar de você estar naquele momento ainda insegura para falar em público e tal, você conseguiu trazer uma palavra muito importante sobre telecomunicação atrelada à soberania nacional. E você fez um esboço, eu pensei que você fosse aprofundar um pouco mais, mas a defesa nacional está diretamente relacionada a isso que você acabou de denunciar, essa entrega. O senador Requião também, no fim de semana, denunciou. Se você perde espaço aéreo, você não tem, porque o chão nós já perdemos a água, não é? Porque o petróleo está na água, nós perdemos a tecnologia de exploração do pré-sal, que foi doada, o almirante Otton, ele foi criminalizado por desenvolver um sistema que poderia defender o Brasil através de energia nuclear. Então, estamos aí agora culminando com a entrega dos satélites. O Brasil precisava de mais satélites, o Brasil precisava de mais independência, e agora não. Voltou a estaca zero, voltou aos anos 30, 20, talvez.
né? E eu vou ter que fazer antes, enquanto você não volta aí com a imagem, Patrícia, eu quero lhe dizer que quando Dilma Rousseff fez a última visita à Suécia, quando já estava naquele processo de decadência do seu governo, imposta por um ladrão chamado Cunha, a visita que foi planejada para a Ericsson aqui na Suécia, ela foi marcada num horário, através da equipe amiga de Dilma, né, em que a imprensa não podia visitar, porque tinha que se deslocar para o interior, para a fábrica dos Gripen, dos caças. Sabe por quê? Porque a Ericsson queria mostrar a Dilma e a imprensa brasileira a tecnologia 5G, que destruiria o monopólio midiático do Brasil e daria a qualquer brasileiro, em qualquer parte do país, a possibilidade de ser uma televisão com qualidade 4K, 8K, que quisesse, por um custo baixo. E essa visita a imprensa não pôde ir, porque os ônibus que saíam de Estocolmo para Linköping, a cidade que... Norrköping, agora eu não lembro se é Norrköping ou Linköping, porque eu estou com as duas na cabeça aqui, porque eu já fiz reportagem nas duas, não lembro agora, mas lá na sede da SAAB, no interior aqui da Suécia, nós tínhamos que estar dentro do ônibus no horário em que Dilma estava dentro da Ericsson, e que a Ericsson ia apresentar essa tecnologia. É isso. É comunicação. Porque comunicação dá acesso ao saber, ao pensar do inimigo, do adversário, do concorrente, e, sobretudo, nos dá a palavra. E isso é um perigo. Então, Patrícia, é isso aí que a gente está perdendo, essa possibilidade de ter palavra. A gente voltou à época do código Morse, pode ter certeza. Fala aí, mulher. Oi. Eu não entendi. A gente... É que você já falou tanto. Você fala para mim que... Não, eu só queria que você reforçasse a importância da telecomunicação para a soberania, para a defesa nacional, para tudo isso que a gente... Muitos brasileiros nem sabem que existe. É o que a gente, por exemplo, a gente pode ver isso em relação à internet e à TV. Quando eu participei logo no começo no final do ano passado, nos primeiros programas, um dos dados que eu trouxe aqui foi que existe uma TV em 99% dos domicílios brasileiros, enquanto que as pessoas têm celular, têm computador, 40% tem computador e 70% tem celular. Telefone fixo, ele baixou ainda. O que aconteceu? O processo de desenvolvimento da telefonia, das comunicações no Brasil foi o mesmo que o da África. A gente tem o celular, ele tomou o espaço do telefone fixo. Então, isso dá para a gente a internet acessada pelo celular, o que quer dizer que a gente vai comunicar, ou a gente vai ver vídeos, o máximo, mas a gente não vai trabalhar com arquivos pesados, a gente não vai trabalhar, por exemplo, nos arquivos da indústria da construção civil, são todos muito pesados, então vai ser difícil de fazer uma interação a partir do celular. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai estar restrito a uma forma de comunicação em certas áreas, que vai ser o celular que vai estipular, que vai ser a 3G, o 4G, ou 5G, que vão estipular a comunicação. E isso, a um determinado momento, limita o desenvolvimento como é que fala? A base da comunicação por exemplo, entre empresas. Como que a gente vai fazer? A não ser que a empresa pague um caminho de fibra que vai ligar cidades a outras. Eu lembro que Belém do Pará era uma cidade que não tinha fibra. São Paulo, fibra ótica. São Paulo tem, São Paulo está cheio.
Mas tem áreas no Brasil, e que não são poucas, eu acho que cerca de 30% do território nacional é coberto com fibra, o resto é coberto com antena, e era onde o satélite de banda larga ia entrar para suprir essa necessidade pela fibra e pela internet de banda larga, porque a gente precisa, a indústria precisa da internet de banda larga para se desenvolver, e esse compromisso que o governo tinha se dado, pelo jeito não vai acontecer. Ou a gente acha que o estrangeiro é salvador da pátria? Quem sabe dos nossos problemas somos nós mesmos. A gente não pode dar para o outro resolver um problema que é nosso, porque só nós sabemos a dificuldade que a gente tem para... O Brasil é um país úmido, é um país onde chove e tem tempestade direto. Existem fatores climáticos que é só a gente que consegue, e é só a gente que sabe, e é só a gente que consegue enfrentar. A gente vai dar isso vai vender isso para um estrangeiro, para um terceiro, que a gente acha que vai resolver os problemas melhores que a gente. É isso, Patrícia, não vai. Você está certo. O seu abanar de ombros no final comunicou mais do que tudo o que eu poderia dizer para agradecer a sua presença aqui hoje, dizer que hoje à noite você vai estar no programa Jogo de Damas. Espero que seja bem mais divertido do que o Duplo Expresso dessa manhã. Tá? Porque tá uma merda. Também. Mas, sério, assim, tem que admitir, o programa tá uma merda. Assim, porque eu tô tendo que falar a verdade. A verdade é um tapa na cara de quem quer sonhar, de quem quer achar que votar em fulano e beltrano. Acabou! The dream is over, entendeu? É isso aí, o sonho acabou, não tem para onde correr. Uma coisa que eu estava comentando com as meninas ontem é que eu acho que a elite brasileira, a elite industrial brasileira, ela não existe mais. Ou ela corre para a política para ela tentar sobreviver de algum jeito com o mesmo padrão que ela tem, ou isso a longo prazo, do jeito que ela aprovou essas leis, ela vai ser eliminada a longo prazo, a médio e a longo prazo. Ou acho que a elite brasileira industrial, essa não existe mais. O que sobrou da Lava Jato, ela corre para fazer a política, e estão entregando tudo nas mãos dos estrangeiros, e daqui a pouco vão ser os estrangeiros que vão fazer a política também. Patrícia... Já são, Rômulo, só para concluir, já são, eu vou antecipar aqui, Rômulo, uma coisa, que aí eu conversava com alguns cientistas, né, sobre esse assunto, cientistas políticos, entre eles o falecido Muniz Bandeira. A próxima luta do Brasil vai ser por uma unidade federativa, porque esses ensaios de independência de estados que voltaram a pipocar aqui e acolá, eles vão voltar com muita força. Você não... Olha, não é Nostradamus, não é nada. Lamentavelmente, Patrícia, tudo que você falou, que Rômulo falou, que Rubens, que chegou agora, bom dia, Rubens, daqui a pouco eu lhe chamo, que eu falei, que todos que nós falamos, especialistas que convidamos, políticos que convidamos, tudo que nós falamos está consumado agora. O Brasil não é mais uma pátria independente. O Brasil é um terreno ocupado pós-guerra. O arraso já está feito, você nem viu. Você continua ocupado em correr numa escada rolante para não perder o dia que já foi doado ao seu patrão. Essa é a sua realidade. Lamentavelmente, eu tentei, de alguma forma, chamar atenção para tudo isso, mas sou muito pequeno. Uma hora eu fui site pequeno, outra hora eu fui site de direita, eu fui espião, eu fui um diabo a quatro. Mas a verdade que eu trouxe nunca foi o debate. Nunca foi. Nunca foi o debate. Porque toda estrutura faz parte desse fracasso, dessa derrota, dessa rendição. Patrícia, muito obrigado por hoje. E eu espero que o programa da noite eu possa
sentar sem precisar fazer nada, só para assistir mesmo, porque eu não quero me meter, mas eu adorei o programa primeiro, e tenho certeza que esse próximo, com a presença de Rubens, que já está aqui com a gente aqui, vai ser bem melhor, né? Eu espero também. Visual agora, estão falando da covinha de Rubens e tudo. É isso. Um abraço, Patrícia, felicidades para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Comecei aqui com Patrícia Wauquiez, nossa comentarista de energia, construção civil, soberania nacional, que um dia existiu, ou pelo menos a gente pensava que existia. E a gente dá sequência aqui ao programa Duplo Expresso, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Eu sou o Wellington Calazans, falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e comigo o Rômulus Maia, que está na Suíça. Rômulus, agora é sua vez de comentar um pouco. Wellington, eu ia comentar aquela hora, a Patrícia Wauquiez falava que a elite vai ser destruída, a elite industrial. Na verdade, ela mudou o nome sem mudar a sigla. A gente tem a Fiesp, que representava os industriais do Estado de São Paulo. Agora, Fiesp não quer dizer Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, quer dizer Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. É uma elite que nunca ambicionou ser grande, nunca ambicionou construir um projeto nacional. Ela foi industrial desenvolvimentista quando o Estado queria isso, quando era o projeto nacional político, desenvolver a indústria. A partir do momento que o Estado não faz mais isso, ela se adequa ao novo modelo de se tornar uma elite neocolonial, importando, vivendo dentro sendo o preposto, o representante do poder estrangeiro no país. É triste porque o Brasil, eu recorro até às palavras do comandante do Exército, numa fala dele 2 anos atrás, salvo engano, 1 ano, 2 anos atrás, no Senado, quando ele fala que era o destino do Brasil inevitável tornar-se uma potência, porque só com desenvolvimento poder-se-ia integrar 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, 207 milhões de pessoas, na economia. Não há como integrar mais de 200 milhões de pessoas, um país agroexportador, exportador de bens primários, de minério de ferro, de commodities. Não há, sem complexidade na economia, não se integra essas pessoas. Então, ele dizia que era o destino do Brasil ser uma potência. É o destino, não é assim, é a necessidade, mas isso não significa que será feito. Como a gente está vendo aí, a elite brasileira nunca teve, por conta própria, um projeto de país. Isso, ela respondia a incentivos e desincentivos toda vez que o projeto político se instalava no poder tentava ter um projeto autônomo, um projeto de desenvolvimento do país. Então, a gente vê aí desde os anos 30, com Getúlio Vargas, depois mesmo na ditadura militar, quando havia essa ambição do Brasil potência, Brasil grande, mas desenvolvendo sob a coordenação do Estado. Aí a gente ficou aí meio à deriva nos anos 80, mas ainda assim com alguma pretensão bem diante das dificuldades de manutenção de um projeto de desenvolvimento. Chegamos ao governo Fernando Henrique e há uma reversão clara, no sentido de integrar o Brasil num processo de desenvolvimento alheio a gente. Vem o governo Lula e dá aquela esperança de retomada, com desenvolvimento, retomada aí mesmo com algo que foi tão criticado, os campeões nacionais, a questão do petróleo, a questão da política externa ativa e altiva. Realmente o Brasil se afirmou e parecia que se encaminhava para cumprir esse destino, nas palavras do comandante do Exército, de ser uma potência, mas aí tudo foi desestruturado de uma maneira tão fácil. O golpe veio de uma maneira que não foi difícil. Então, a gente viu que o nosso escudo institucional não era sólido, o lado institucional ele foi desestruturado com muita facilidade. E aí a parte econômica também, a gente está vendo desmonte aí sem muita resistência, cada semana uma nova notícia, a Embraer, e agora na sucessão já é o satélite. Daqui a pouco vai ser o aquífero Guarani, daqui a pouco vai ser a Amazônia, realmente, e vai acontecendo e não há uma resistência, porque, como eu falei, a elite brasileira, ela se contenta com isso, ela por ela mesma, ela sempre aceitou esse papel de ser uma neocolonial. Então, se não vier do poder político à direita... Diga. Desculpa interromper você. Olha, é porque hoje eu estou precisando mesmo da palavra. Eu espero até que você entenda isso aí, né? Em alguns momentos eu cedo a mais aí um pouquinho.
e eu deixo você falar mais, eu deixo não, você fala mais uma boa assim e tal, porque aqui não tem essa coisa de eu deixo isso e aquilo. Mas é o seguinte, Rômulus, os políticos que deveriam liderar essa resistência, eles viraram locutores, porque eu criticava muito Lewandowski naquela cerimônia lá e tal, você até fez a correção, porque o Lewandowski foi importante e tal, mas ele foi limitado a ser um mestre de cerimônia, sim, Rômulus, como esses políticos aí. Eles agora, aí o cara abre lá o Facebook ou vai para a tribuna e fala assim, eles agora querem entregar o aquífero Guarani, como se fosse assim, só uma angústia dele. Eu quero saber o que é que ele está fazendo para evitar isso. Porque tudo está sendo entregue, minha gente. Vocês entenderam que é a água que você vai beber saindo do chão do seu país vai pertencer a outra pessoa de outro país. E você vai ter que pagar ele para beber a sua água. É isso que está acontecendo no Brasil. Temos que chamar o Rubens, até por uma questão de respeito. Rubens, sua iluminação está horrível, não sei se vai ter que ligar uma luz aí, você vai ser um vampirão aí no escuro. De vampirão basta Temer, tá? Então, mas de qualquer forma, liga o microfone aí. Bom dia, Rubens, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu vou voltar a palavra, enquanto o Rubens conserta aí a luz dele, Rômulo, eu vou voltar para você concluir aí, tá bom? O problema, eu acho que é que o Rubens está contra a luz da janela. Eu acho que se der para virar, Rubens, é porque realmente a luz natural é muito forte. Não, Wellington, é isso mesmo que você falou. Se nós deixarmos a cargo da elite brasileira, ela nunca ambicionou um país autônomo e desenvolvido. Ela contenta, sempre foi uma elite mesquinha, uma elite apequenada, que contenta-se em ser o prepúcio do capital internacional no Brasil. Então, só o poder político poderia, com incentivos e desincentivos, mudar isso, como conseguiu com sucesso mudar em diversos momentos da história brasileira, mesmo com governos de direita, mesmo na ditadura militar, por exemplo. Mas, a partir do momento em que o poder político capitula e aceita, por inércia, a elite vai seguir esse caminho. Então, realmente, a única chance da gente mudar o que parecia ser inexorável era a política, e parece que a política abdicou desse papel, se rendeu. Então, vamos ver, de repente a gente, vamos ver que resta-nos o imponderável, né? O imponderável, por definição, não pode ser ponderado, resta-nos o imponderável, Wellington, para saber realmente a gente caminha para o que está anunciado, ou se vai haver uma reversão. Pois é, a gente tem que começar a aprender o seguinte, acabar de falar de nomes e começar a falar de projeto de país. Acabou essa coisa de idolatria que a gente condenava tanto por aqui. Defendemos aqui e continuamos defendendo Lula de A a Z, porque ainda entendemos que ele é o atalho para retornarmos ao poder. Qualquer outro caminho aí é caminho do banco, traçado pelo banco para fingir que estamos numa democracia. Certo? Qualquer outro caminho é caminho do banco para legitimar o golpe contra a democracia, o golpe contra a soberania e contra o Estado Social. Rubens, bom dia, Rubens. Agora sim, eu acho que eu vou falar com você. Bem-vindo. Hoje você vai falar sobre Carmen Lúcia, se ela vai pagar para ver. Eu queria saber a sua opinião. Não vou mais dar tanta opinião como já dei opinião demais hoje. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Patrícia. Eu estava assistindo aí diversas opiniões a respeito, como é que o pessoal entende o que está acontecendo, acontecer, como é que foi recebida essa declaração do Lula. Né? Assim, lembrar de uns programas atrás, quando a gente estava no Tuiuti, né? Hoje ninguém mais fala da Tuiuti. O exército cercou a favela, entrou no Rio de Janeiro, acabou o carnaval, acabou a Tuiuti, acabou a bomba semiótica, e não tivemos uma coisa, né, de prisão de grandes narcotraficantes. Rubens, o seu sinal está muito, muito ruim. A sua imagem está granulada, a sua voz está trêmula. É preciso que você veja aí o que está acontecendo com a sua conexão. Eu acho melhor que você desligue, procure um posicionamento melhor, porque a luz está muito ruim, e um sinal melhor de internet, que está muito fraco o sinal,
a sua imagem está totalmente granulada, eu acho que para o Rômulo também, não é isso, Rômulo? Tá, não, tá assim, eu acho que vamos tentar tirar a câmera para ver se melhora o Wellington. Então tá, tira a câmera aí, Rubens, e deixa apenas o áudio para ver se a gente consegue ter a sua voz, tá bom. Então, vamos lá. Então, Rubens, retomando aqui, você estava falando da Tuiuti, por favor. Melhorou o áudio? Sim. Tá, então. Você vê, hoje não falamos mais da Tuiuti, né? Uhum. Ela desapareceu em função da intervenção militar, né? Seria pretexto da segurança. Ela foi logo a bomba semiótica, né? Que foi a Tuiuti. Em contrapartida, não tivemos nenhuma prisão de narcotraficante, de nenhum tipo de bandido aí que está aterrorizando o Rio de Janeiro. Né? Fizemos aí vários programas falando de N possibilidades, né, que poderia ser feito por mudança de estratégia. Nada foi assimilado, né, por quem poderia efetivamente agindo ou deixando de agir de determinada forma, ao contrário, né, ainda teve alguns problemas. Principalmente naquela situação lá do Tuiuti, né, eu tinha falado do momento em que talvez pudesse haver um diálogo aí para um outro destino possível, né? Baseado justamente numa leitura do Samuel, que é um advogado que fica no Senado, né, e ele trouxe a impressão de que a vinda de Sepúlveda era para resolver o problema do STF. Eu acho que a leitura, pelo que eu estou vendo, né, de tudo que a gente está nas notícias, nos comentários, a leitura do Samuel estava equivocada. Não tem essa boa vontade do STF. As pessoas não entendem as implicações, os problemas relativos a essa atuação do Poder Judiciário, o papel dele nesse golpe, né? A destruição fulminante imposta ao Brasil através do Judiciário, que foi a ferramenta que achou a fenda para tudo isso aí, a fenda institucional, a fenda econômica. Através do Judiciário passou toda a inimiga entrou no território brasileiro através da fenda judiciária. Ontem, a convite, porque eu estava aqui para assistir o 247, o pessoal está comentando a respeito do posicionamento da Carmen Lúcia, ou da falta da posição da Carmen Lúcia. Eu estava vendo o pessoal comentando o que ele acha, né, do que está acontecendo, como é que eles veem a coisa. E o que eu percebi? Depois desse tempo todo, de uma série de coisas que nós estamos aqui, ninguém viu ainda que o Poder Judiciário se abandidou. Ele se corrompeu e ele participou ativamente desse golpe. Eu tive ontem à noite. Ninguém está entendendo dessa forma. Não sei se essa declaração do Lula é uma leitura também nesse sentido, de que seria uma decepção, né, com o judiciário, com mais instituições, ao invés de uma percepção. Hoje eles são inimigos, eles são pessoas que estão servindo interesses que não são contrários e deveriam ser tratadas como tal. Essa decepção emocional aí, essa coisa, vamos dizer assim, esse laivo de tristeza, que até você está colocando que o programa está ruim hoje, que você está triste, uma declaração de derrota por parte aí do Lula e toda essa conjuntura. Nós estamos a exatos 10 dias do pronunciamento a respeito do desembarque sem um escudo efetivo de um HC, que retire a eficácia de uma arbitrariedade do TRF4, ou seja,
as cortes superiores estão deixando Lula completamente à mercê de um tribunal claramente para nós. Isso não é muito claro para todo mundo. E assim, não sei o que a gente pode fazer para estar modificando isso, né? Como você disse, nosso potencial é limitado, né? A leitura está sendo confirmada com a evolução dos fatos, então a gente só chega à conclusão que a nossa leitura estava correta. Mas, por algum motivo, a nossa leitura e as nossas proposições não chegam, não são assimiladas ou não são aplicadas e poderia estar aplicando. E a gente não entende por quê, né? Fizemos aí algumas atitudes no intuito de provocar umas reações contrárias, foram até piores do que uma falta de ação. A ação ela não é executada de qualquer forma, não existe meio de fazer o pessoal agir como segundo a leitura que nós estamos propondo. Você está colocando aí com perfeição irretocável as consequências desse tipo de entreguismo, né, de inação, de cooperação passiva, a uma invasão, né, a um ataque nacional. E, assim, 10 dias para que não se faça alguma coisa que não foi feita nos últimos 10 meses. Né? O que eu dizer, né, nesse programa a respeito da possibilidade da Carmen Lúcia pagar para ver ou não, é que a gente não deveria apostar nisso e deveria agir antes. Agir no seguinte, vou reiterar, não concordo com a prisão do presidente Lula. Não concordo, assim, palpite, não. Eu estou dando uma posição como advogado. Como advogado, se ele fosse ciente, não deveria acatar prisão. Por quê? É uma prisão, é um processo nulo, existe uma prevaricação em conluio, realmente não se apreciar essa ameaça a direito, a garantia individual do presidente e a soberania nacional, porque ele é uma figura para a qual se deposita esperança de reverter todo esse processo. Não adianta o Poder Judiciário dizer que posso misturar as coisas, pode como deve, Poder Judiciário da República Federativa. Se a República Federativa do Brasil está sob ameaça, como um dos poderes, ele não tem nem vamos dizer assim, a faculdade ou a possibilidade, ele tem a obrigação de ver qual é a melhor ação a ser tomada por esse poder no sentido de evitar o dano maior à nação. E se o dano maior passa pela consumação de uma prisão ilegal de um que não só é político e está sendo vítima, como de um processo ilegal, é um político do qual hoje, praticamente, consensualmente, a direita concorda com isso, esse segmento da direita, que é o único nome capaz de parar, né, tentar parar isso a curto e longo prazo, e talvez até reverter nesses 4 anos. Então, a Carmen Lúcia, ela pagar para ver, nós é que não deveríamos pagar para ver se ela vai pagar para ver. Deveríamos estar agindo antes. Eu tinha sugerido nos programas atrás buscar força nos tribunais internacionais, nas cortes internacionais, Bruxelas, Roma, Haia, Lisboa, o pessoal dá um encaminhamento para ele lá na Europa, tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Não sei se ele chegou a ouvir, ouviu e entendeu isso como uma gestão de fuga. A ideia não era essa, a ideia era buscar. A questão não é fugir, a questão é como enfrentar. Porque às vezes você não confronta direto, você simplesmente vai ser eliminado do campo de batalha. Enquanto se você tomar uma certa distância, buscar uma posição segura, você continua alvejando o inimigo, né? Continua em campo, continua na batalha, continua no jogo.
Então, é como você entende a coisa. Ninguém está sugerindo uma fuga ou uma submissão, né, uma ilegalidade. A leitura é complexa. A leitura que está sendo proposta é um processo fraudulento, objetivo político, sob a batuta de interesses internacionais e uma necessidade de preservação desse réu, porque esse réu não é só réu, ele é um ícone político. Então, já que ele fez, né, não chegou ao conhecimento dele, não sei como é que... Mas se houvesse alguma forma de opinar para que ele, pelo menos, buscasse uma embaixada, né, tá se preservando e, de repente, fazendo seus comunicados através das redes sociais para poder orientar, resistir no sentido institucional, ou seja, fazer a inscrição através de procuração na candidatura, manter a sua candidatura e, dessa forma, almejar, né, uma reversão. Tem outras opções de movimentação e uma mudança de estratégia né, do Duplo Expresso como um todo, como a gente já conversou aqui, falei umas 2 ou 3 vezes, que o que nos propiciou o encontro foi justamente uma cancelia, né, na lei do abuso a relatoria inicial estava com a Mera Jucá, que inclusive foi denunciada no Supremo ontem, demonstrando que o Poder Judiciário trabalha no desmonte de segmentos políticos. E eu falei assim, não, o pessoal do PT está sendo mais atingido e, de repente, ele faz umas propostas aí de projeto de lei. Foi até a tônica que acabou eclodindo aí num certo problema em relação ao PT. Teve uma acusação de pautar o PT ou forçar ele a fazer alguma coisa. É uma atitude marota do PMDB na época, sabendo que haveria empecilhos para eles fazerem isso, nos impulsionaram a ficar pedindo, sabia que estava fora do alcance e que isso levaria a algum tipo de constrangimento. Porque o PMDB é um partido político, né? Uma legenda política, então ele pensa em termos políticos. Se ele puder eliminar o PT e ele protagonizar o que restar de história aí para poder oferir lucro, ele vai fazer. Todo mundo conhece como é que funciona essa legenda, né? Agora, também tem uma leitura que, isso não sendo possível, aposta numa coalizão. Existem pelo menos umas 3, 4 diretrizes básicas que o PMDB pode adotar, dependendo do cenário, como é que ele se desenrola. Eu acho que a diretriz básica dele é a eliminação do PT e a eliminação do Lula. Que aí já você tira o PT do cenário, o outro grande partido vai protagonizar o PMDB, vai tentar aparecer uma outra liderança, bem mais apagada que o Lula, mas é o que eles vão tentar fazer. Não havendo essa possibilidade, eles percebendo que o PT vai resistir, vai até para além de Lula, se for o caso, e pode representar uma capacidade de arregimentar, né, mais parlamentares. Aí o PMDB muda de postura, acho que ele vai para a segunda opção, que é de composição. Ele não consegue, o PMDB, quando não destruir, ele tenta se adaptar. Então, essa adaptação, essa conjunção com o PT. A terceira seria uma questão de ver as alas do PSDB. Esse racha que teve entre o Aécio e o Alckmin, e o Alckmin não goza de prestígio com o FHC, e toda essa situação aí, e a vulnerabilidade do Alckmin quanto do mais para o Aécio, porque o Aécio que efetivamente teve medidas lá e teve até risco de perder o cargo eletivo dele, pudesse dar elementos para ele atacar mais o Alckmin. Aí isso seria alimentar uma disputa interna de sobrevivência do Aécio. Isso passando por uma mudança de postura em relação ao Supremo.
Uma dessas 3 alternativas, nesses 10 dias, eu acho que vai ter que ser adotada por esses personagens aí. Antes da gente pagar para ver em relação ao TRF4, porque não existe um motivo para mudar o curso dos acontecimentos previstos. Existe um script e está seguindo esse script praticamente sem alteração. Aliás, até antecipou. Estava previsto um pouco mais tarde, mas em função desse fôlego do Lula, cada vez mais pessoas sedimentando o entendimento de que foi um golpe, esse golpe passa pelas instituições, a participação ativa nesse golpe. Acho que eles querem antecipar justamente para isso não crescer. Como aconteceu com a Tuiuti. A Tuiuti fez aquele movimento, estava crescendo, botou o exército na rua. O exército lá cercou as favelas, então acabou a história do Tuiuti, acabou a bomba semiótica, a ideia, né, os mudaram completamente. Então, esses questionamentos... Voltamos a Tuiuti, e eu tenho que dizer, assim, por uma questão técnica também e de estética, nós vamos ter que interromper também aqui a nossa fala, né? Eu acho que você concluiu o raciocínio, porque contávamos mesmo com o seu vídeo aqui, e a qualidade do som também não está muito boa, você precisa, inclusive, rever isso urgente para o programa da noite, já que você foi convidado, tá bom? Mas, de qualquer forma, ficou aqui a sua palavra muito importante, você apresentou 3 cenários, eu oportunamente vou procurar resgatar isso aqui, ou com você outra vez aqui no programa, ou com o Rômulus, porque você apresentou caminhos, mas são 10 dias. Eu continuo com aquela sua teoria, quem define se Lula vai ser candidato ou não é Gleisi Hoffmann, que ela é a presidente do PT, ela que apresenta a ficha, claro, obviamente, se o Lula quiser, porque, só para despedir, eu quero lembrar, Rubens, que Mandela salvou a pele dele da prisão. A África do Sul tem gravíssimos problemas civis, sociais, políticos, né, também, porque o dinheiro ficou na mão dos brancos do apartheid e o prêmio Nobel foi dividido entre o opressor e o oprimido. Eu falei isso num texto recente que publiquei. Então, ter Mandela como referência, vai ser preso e o povo e tal, é muito pouco. O Brasil só vai ser um país quando houver uma revolução. Essa palavra que foi proibida até mesmo no espectro da esquerda. E, Mariel, vou ter que começar a falar de esquerda mesmo, você pede para falar sobre nacionalista, porque é espécie em extinção, não vou ficar falando aqui para 4 pessoas, tá? Vamos chamar de esquerda, que é o que o povo entende. O espectro político de esquerda, frouxo, forjado numa situação de comodidade, não soube fazer valer a democracia conquistada a partir de 1980 e, ao invés de construir mecanismos de fortalecimento da sociedade, construiu um mecanismo de opressão. Hoje, tudo que a justiça faz, por mais absurdo que seja, é legal, porque foram leis que foram criadas para que estes abusos, inclusive culminando aí com algumas semelhanças a, como se diz, crimes de direitos humanos no Brasil. Né? Direito trabalhista no Brasil é o resgate da escravatura. Isso é crime de direitos humanos. A prisão preventiva perpétua é crime contra direitos humanos. A prisão sem direito ao último recurso de defesa em busca da liberdade é também um crime contra direitos humanos. Isso tem sido praticado no Brasil diariamente. Vulgarizaram o crime da justiça. A justiça criminosa do Brasil pratica crime todos os dias. Todos os dias. Então, é uma situação complicada. Rubens, desculpe interrompê-lo, é uma questão técnica mesmo. O pessoal está reclamando do som, e aí, quando o público reclama, não tenho a quem recorrer, tá bom? Um grande abraço para você, e à noite vou assistir a sua opinião lá no Jogo de Damas com as meninas, já que me chamam de menino também, Rômulo, então vou chamar de meninas também. Tá bom? Um grande abraço, Rubens. Tá joia, então, um abraço. Um abração, felicidades.
Tivemos aqui o Rubens Rodrigues Francisco, nosso comentarista de assuntos jurídicos, lamentavelmente com problemas técnicos, ele não pôde concluir o raciocínio dele e também não pôde aparecer em vídeo, como a gente fez aqui com a Patrícia e pretende fazer com todos os comentaristas, e já vem fazendo, né, há algum tempo aí, inclusive já devidamente avisados com alguma antecedência para esse novo método de trabalho nosso aqui. Rômulus, daqui a pouco a gente vai chegar ao final do programa, nós temos que voltar a falar sobre essa questão de Lula. Observe que essa entrevista pode estar sendo também totalmente mal interpretada. Wellington, então, eu queria... Não, só para passar para você. Mas aí o que acontece, Rômulus? A falta de comunicação com o povo, a falta de objetividade, a falta de uma estratégia nesse momento de crise, gera tudo isso aí. Gera tudo isso aí. Rômulus. Eu queria justamente, vamos ler a citação para a gente tentar ser o mais fiel possível na nossa discussão. Abre aspas, presidente Lula. Estou pronto para ser preso. O que não estou é preparado para a resistência armada. Como sou um democrata, nem aprender a atirar eu aprendi. Então isso está fora. O PT não nasceu para ser um partido revolucionário, nasceu para ser um partido democrático e levar a democracia até as últimas consequências. E aí continua, em outro momento, abre aspas, eu não vou sair do Brasil, não vou me esconder em embaixada, eu não vou fugir. A palavra fugir não existe no meu dicionário. Vou estar na minha casa, chegando entre 8 e 9 horas, indo dormir às 10, acordando às 5 para fazer ginástica. Há duas instâncias superiores que a gente pode recorrer, STF e STJ, e vamos recorrer. Eles vão tomar a decisão, e eu estou pronto para ser preso. É uma decisão deles. Eu queria discutir aqui, evidentemente, a gente tem um mais profundo respeito pelo presidente Lula, mas esse respeito, inclusive, nos leva a divergir nesse caso, pela figura que ele é. Porque ir para uma embaixada não é se esconder. Um general numa guerra, num campo de batalha, se deixar prender, significa o fim da batalha. O exército não vai continuar combatendo sem comando. A ideia é deixá-lo incomunicável. Ele ir para uma embaixada não é uma fuga. Na verdade, ele dá seguimento ao combate. É o contrário. Eu acho que, não sei, quem está aí assessorando, que deu essa ideia de que ficar numa embaixada, eu concordo que não seria adequado. Eu não acho que o presidente Lula deveria sair do território nacional. Eu acho que ele deveria ficar numa embaixada comandando a resistência e criando justamente o constrangimento de tê-lo ali, e inclusive criaria, Wellington, uma repercussão internacional. É evidente que uma situação dele estar numa embaixada resistindo à prisão ilegal daria uma nova dimensão ao combate. Então, eu acho que o presidente Lula, que é o contrário, o senhor ficar numa embaixada dar continuidade à luta. Eu não digo que ser preso é a fuga, porque o senhor está se sacrificando individualmente, pessoalmente, na luta, mas na dimensão política é o fim da luta, porque vai ficar uma tropa sem general. Mesmo que o pessoal fale assim, Mandela, não sei o que e tal, a Mandela foi décadas depois. Então, nesse momento, ser preso significa o fim, se não o fim, Wellington, porque eu vi algumas pessoas falando que a resistência à prisão do Lula independe da vontade dele. Eu vi o Rui Costa Pimenta falando isso, eu vi o Rui Falcão, presidente do PT, falando isso, que ele querendo ou não. Eu já não sei até que ponto vai, né, bravata. Já viu tanta bravata aí, o pessoal falando, né, que se vai ter golpe, vai ter o exército, MST vai tomar as estradas e as ruas. Então, o pessoal tá falando, eu já não sei. Eu espero que dessa vez realmente haja uma resistência. Não precisa ser armada, não, mas só colocar lá, né, 10 mil, 20 mil pessoas na rua ali do presidente Lula. Eu quero ver como eles vão realizar essa prisão. Mas, enfim, eu acho que é um equívoco, eu acho que a leitura do presidente Lula está errada. Ele ficar numa embaixada seria um foco maior de tensão e de demonstração ao mundo do que ocorre no Brasil, e seria a maneira de nós continuarmos contando o nosso exército, continuar contando com o general, porque não há dúvida de que ele ficará incomunicável lá. Aí, porque a narrativa do Lula vai passar a ser contada pelos algozes, Wellington, que vai sair de lá as imagens, as notinhas vazadas,
tudo isso o presidente Lula vai passar a ser narrado pelos seus algozes, em vez de ele dar a versão e o comando para a resistência. Então, permita-me discordar, presidente, eu acho que o senhor ir para uma embaixada seria um ato de bravura, e não uma fuga. Eu acho que é um equívoco na sua leitura. Pois é. Então, foi bom até que ele mesmo falou que o PT não foi forjado para a resistência. E é um partido democrata, que acredita, que aposta na democracia. Tudo isso é lindo. Num país que tem democracia, num país onde as instituições se respeitam, tudo isso é lindo. Mas para essa instituição se respeitar, a gente precisa lutar. Não existe nada de graça. Não existe nada de graça. Tudo vem com luta. O Brasil, um país desse tamanho, nunca protagonizou a necessária luta de classes. O povo está sempre sendo escravizado. O povo está sempre sendo explorado. País rico. O Brasil tem tudo. Era para ser a maior potência do mundo. Mas, por vários fatores, chegamos a isso aí. Atingir o fundo do poço para ter que recomeçar. Lamentavelmente, não vai ser coisa para eu, você, Rômulo, você que está me assistindo, possa testemunhar. Não vai ser coisa para o seu filho e para o seu neto. Será uma luta muito longa e árdua. Vamos ter que esperar novas tecnologias surgirem, não é? E patentear rápido isso antes que roubem de novo, porque o petróleo já não é nosso. Somos exportadores de commodities, não somos donos do nosso céu, não somos donos da nossa água em breve, não seremos. É a destruição de um país. É a destruição de um país. Lula era o símbolo da resistência. Ele preferiu acreditar na instituição, que não existe. Lula, não existe instituições funcionando no Brasil. Não se engane. Quem ele disse isso mentiu para você. Se você está falando isso como pressão, não vai comover. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque quando eu lutei e luto, continuo lutando, e Rômulo e outras pessoas, por você, Lula, não foi para ter piedade de sua biografia, escrever uma biografia bonita. Dilma salvou a biografia dela. E daí? O golpe aconteceu. Temer, um ladrão, está no poder, destruindo o Brasil. Está se lixando para a biografia. Mas é o presidente que está dando essas canetadas todas aí que destroem o país. Preferia muito mais que Dilma se transformasse numa radical em defesa do Brasil, a tê-la com a biografia linda num país que não existe. E vai ser o seu caso, Lula. E o caso de todos esses políticos canalhas que vão pegar carona nesse sofrimento, nesse sentido de comoção, que não vai acontecer por muito tempo. Porque o Big Brother vai começar. O Big Brother 215 começa no próximo mês. Tá entendendo? As pessoas vão ocupar a mente com a realidade, com a rotina, com a necessidade de comer. E não vai ter comida. E aí vai ter que entrar para o crime. E aí um idiota que é candidato vai dizer que bandido bom é bandido morto. E aquela pessoa que está roubando para comer vai ser vista como bandido, porque não teve oportunidade de não ser bandido. É disso que eu estou falando, Rômulo. É da ciranda, grandona, que continua girando, mas que se transforma aí numa máquina de moer carne. É a máquina de moer carne. Condenados a piquenês. Acordaram o gigante para ele tomar um tombo gigantesco, bater com a cara no chão e se transformar nisso aí. Foi isso que fizeram. Com camisas da CBF exigindo o padrão FIFA. Foram isso que fizeram. E é isso que está aí. É rendição, Lula, me desculpe. É rendição. Não é desafio. Carmen Lúcia não manda em nada. Pau mandado da Globo e, por sua vez, é pau mandado do sistema financeiro internacional que se utiliza dos Estados Unidos para essa invasão imposta ao nosso país, ao nosso povo. Destruíram o Brasil. Destruíram, sim.
destruíram. Petróleo não é nosso, a energia elétrica não será, a água não será, o céu já não é, os satélites não são, acabou CLT, ninguém se aposenta. Não, a reforma trabalhista foi uma grande vitória. Ninguém vai se aposentar. E eles já sabiam disso. Isso é uma falsa conquista que eles nem deixaram. Preferiram uma intervenção federal para evitar a votação, para não dizer que perderam alguma coisa. Mesmo assim, se fosse reprovada, ninguém iria se aposentar com essa lei trabalhista em vigor no Brasil. Ninguém vai se aposentar mais. Então não adianta. O salário mínimo vai ser cada vez menor. O congelamento por 20 anos é uma realidade. Os políticos que serão eleitos comprando votos, porque o STF autorizou isso, e aí eles vão legislar em causa própria e você vai continuar legitimando nas urnas, e não é abandonando as urnas, não, a solução. É entrando na política. A solução é entrar na política, mas vai demorar pra cacete para reconstruir. Certo? Chegamos. Fim do poço bateu. O barulho foi terrível. Tá todo mundo tonto. Não adianta candidato A, B e C. Eu vou desfazer tudo. Mentira. Mentira. Não vai. Porque tem saída institucional. Não tem. Não existe instituição. Vou voltar aqui todos os dias, às 6 da manhã, como tenho feito com Rômulus, para falar sobre política. Sobretudo, a gente vai trazer exemplos de países que funcionam, para vocês entenderem para você entender como você foi enganado. Para você entender que o massacre contra as vozes dissonantes é parte desse processo de destruição e entrega do Brasil. Muitos políticos estão preocupados com reeleição. No Brasil, nunca discutimos política, projeto de país. Discutimos eleição, eleitor, base eleitoral, meu voto. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o lema. Fora isso, Rômulus, para você lembrar dessa infeliz contagem que abrimos somente para nossa tortura, que faltam 78 dias para a destruição das provas da Odebrecht, que inocentam Lula e condenam os verdadeiros corruptos. E há 16 dias nós publicamos um documento que era a prova de que a Lava Jato praticou crime, prova escrita, documentada, mas que preferiram banalizá-la, preferiram dizer que Rômulus é agente da casa do cacete, que para ajudar a porcaria do PT na minha cidade de Alagoinhas, fui lá correndo, me filiei à porcaria do PSDB, para que ele apoiasse a porcaria. PSD, calma, PSDB. PSD, eu nem me lembro da sigla. Apoiou a porcaria do PT, através dessa sigla PSP. Pediu afastamento, o meu amigo de infância me pediu isso, para que eu... se você se filiar, o pessoal vai acreditar. Fui lá, me filiei, para poder apoiar a porcaria. Aí eu sou infiltrado, eu não presto. Quem presta é quem está enganando você. Então tá bom, seja feliz com isso. Seja feliz. Não vou entrar na política no Brasil, não, Rômulus. Se entrar na política vai ser aqui na Suécia. Sou filiado ao social-democrata daqui, tá? Porque eu não pretendo voltar a morar no Brasil. Mas sonhei mesmo em ter um Brasil digno. A gente estava vendo aqui. A gente comenta em vários programas aqui, a gente já comentou. Quantas vezes você deve ter sido parado e eu? Como é que eu faço para ter cidadania brasileira, para ter visto de trabalho no Brasil? Quantos gringos, alemães, suecos, noruegueses, dinamarqueses, tanto país que eu visitei, e no continente africano também, quantos me perguntaram? E hoje? O que é que falam do Brasil? Vocês precisam entender que estar fora do Brasil não significa deixar de ser brasileiro. Está fora do Brasil, a gente vê muito mais o que está acontecendo no Brasil, porque a gente tem outras referências, outros parâmetros. Rômulus, você foi muito feliz na comparação com a França, viu, Rômulus? Vamos ver aí vários Macrons aparecendo no Brasil. Todos para consolidar a destruição do sonho de sermos um país de verdade. É isso. Wellington, eu acho que
é isso, eles querem acabar com a viabilidade em eleição majoritária do projeto autônomo, do projeto popular. Então, querem um Partido dos Trabalhadores amestrado ou amputado, que não possa, ou em representando a ruptura, sendo inviável eleitoralmente, ou então um amestrado, um que é do sim senhor, né, essa história aí que vai entrar para, na verdade, destruir o PT por dentro. Vamos esperar para ver. Eu entendo, também estou chateado com essa postura do presidente Lula de querer se entregar a esses algozes, acreditando, eu acredito que ele está mal assessorado, Wellington, acreditando que isso vai causar uma comoção. A gente também achava que ia ter comoção quando a Dilma fosse afastada, que ia ter comoção. Olha, vamos ver. Eu acho, como eu falei, resta-nos sempre o imponderável, por definição não pode ser ponderado, não pode ser antecipado. Né, se Deus é brasileiro, vamos ver se ele se faz presente agora, nessa hora grave em que nós tanto precisamos de um auxílio. Estou vendo aqui o nome de pessoas que estão com a gente, que não desistem aí, podem estar tão desiludidas quanto, mas estão com a gente. Então, a Camila Govedice encaminhou aqui, ó, Mani Conceição, Ana Angélica, Valquíria Nóbrega, Paulo André, Ivete Ribas, André Monteiro, Lucélia Aparecida Moreira, Márcia Machado e Amin Mayef Abdala. Amigos, a gente vai continuar aqui. Às vezes, realmente, como é uma paixão, o pessoal até o Wellington ficou usando minha paixão contra mim, dizendo que eu era malucão, não sei o quê, porque realmente eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado por política, e eu sou apaixonadamente contra a injustiça, que me leva a ser apaixonadamente a favor da justiça social, e então favorável, né, um defensor da emancipação social de todo e qualquer indivíduo no Brasil. De forma que isso nos toca profundamente. Então, ver a sinceridade do Wellington hoje me toca até também, porque eu também, evidentemente, estou frustrado. As bases estão frustradas, elas queriam um combate, Wellington, mas, evidentemente, a gente não tem como forjar, durante a batalha, alguém que dê voz a esse anseio de luta. Eu acredito até, não é a questão, não vamos individualizar no presidente Lula, Wellington, porque os lugares tenentes dele faltaram. É difícil você coordenar, ele sabendo disso, que vai ser a sua liberdade física ele vai ser tomada, é difícil para ele querer chamar diretamente a base, se ele sabe quem vai ficar na sua ausência, fazendo essa interlocução com as bases. Faltou algumas pessoas, né? A gente vê aí, quando a gente trouxe uma prova documental dos crimes da Lava Jato, dos crimes de Sérgio Moro, o pessoal se desesperou, em vez de aplaudir, se apropriar, o pessoal ficou preocupado. Então, imagina o presidente Lula. Eu vejo isso, Wellington. O cara, de repente, cara, eu estou cercado. Entendeu? Assim, ele nem sabe onde que ele está pisando. Então, é complicado também. Ele pode estar se sentindo meio perdido, não sabendo como seguir, se ele não tem lugar-tenente para dar seguimento à luta. Mas eu tenho esperança ainda que o presidente Lula ouça novas pessoas, que veja, nós temos aí 10 dias, que ele veja que ir para uma embaixada não é fugir, pelo contrário, é um ato de bravura para continuar liderando a resistência, em vez de contra a sua vontade, mas ainda assim sendo retirado da cena de batalha. Vamos ver, eu sou uma pessoa de fé, respeito quem não tem fé, mas respeitem a mim. Eu vou rezar para que pessoas com conselho correto cheguem ao entorno do presidente Lula e convençam-no de que ele continuar, que é necessário, nós precisamos dele, nós precisamos da liderança dele, que ele não pode se deixar retirar do campo de batalha nesse momento. Por mais altruísta que isso pareça, na dimensão individual, na dimensão política, não é, porque essa história de Mandela, isso aí é uma especulação da especulação, nós não sabemos como isso vai se dar, quando vai se dar. Agora, nesse momento, sim, a base ficaria órfã da sua liderança. Então, eu vejo assim, na dimensão individual é um altruísmo, ele está se sacrificando individualmente, mas na dimensão política, não. Na dimensão política, ele vai se deixar retirar por poderes corrompidos e capturados por interesses antinacionais e antipovo da luta. E nós não prescindimos, nós precisamos de uma liderança. E é o presidente Lula que a gente tem. Então, eu espero que daqui até o dia em que se anuncia essa violência,
ele considere isso, que é um ato de bravura. Estar numa embaixada, no território brasileiro, liderando a resistência, é um ato de bravura, de extrema bravura. E de, como você disse, Wellington, de desprendimento em relação a preocupações com biografia, com preservação de biografia. Sim, vamos dizer, a direita vai dizer, fugiu, está escondido na embaixada. Mas é mais importante isso, ou é mais importante, efetivamente, seguir como sendo a esperança e a voz que coordena a resistência? Na minha opção, vejo, assim, se a escolha coubesse a mim, eu acho que deveria continuar nos liderando e não se deixar retirar do campo de batalha e deixar a resistência acéfala para ser degolada na sequência. E, como eu disse, fora isso, fora essa escolha que ainda cabe ao presidente Lula até o último minuto, nós ainda temos o imponderável. Vamos esperar. Só nada está escrito, vamos ver o que acontece. Vamos ver qual vai ser, como as bases se comportam nos próximos dias, observando, mas também sendo realista. Hoje a gente teve uma dose de realismo, realmente é frustrante, mas a gente vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E, Wellington, o meu cocô do dia, já vejo aí você segurando o cocô, a falta de altivez do brasileiro, Wellington, de se deixar sempre, nos momentos-chave da história, nunca pagar para ver, nunca ir até as últimas consequências. Então, eu gostaria de ver dessa vez. Eu sou um social-democrata, eu sou uma pessoa moderada, eu sou a favor do gradualismo, eu não sou nada revolucionário. Se eu estou dizendo, que dessa vez tinha que partir para o impasse, é porque eu vejo isso como a única maneira de manter o diálogo mais para frente. Porque não partindo para o impasse agora é a capitulação. Então, não vai haver gradualismo, social-democracia, nada, com a gente nos entregando ao algoz. Então, por isso, eu que sou uma pessoa moderada e um social-democrata, eu vejo que a única maneira agora era realmente partir para o enfrentamento. Não parece que é o que vai acontecer, ainda há esperança, mas vamos ver. Mas, enfim, vai para a resignação, Wellington. Meu cocô do dia vai para essa resignação de lideranças, do nosso campo. Rômulo, você usou resignação para a mesma coisa que eu quero chamar de frouxidão. O cocô do dia vai também para esse vizinho aqui que começou a furar a parede dele, um barulho insuportável. Eu não sei nem se eu vou conseguir gravar o Drops hoje com isso, tá? Até porque eu tenho outros compromissos. É isso, para frouxidão. O Brasil é um país composto por políticos frouxos e um povo frouxo. Por ignorância, por analfabetismo político, por sabedoria, por esperteza, mas sempre menores do que o desejo de construir uma nação maior. Precisamos recomeçar, reconstruir o país a partir de agora. Hoje é o dia de admitir que perdemos. O Brasil não é mais um país soberano. A grande esperança que é de lutar por Lula para recomeçar o país, ela está sendo sepultada. Sepultada pela injustiça, sepultada pelo medo, sepultada por acreditar em instituições que são criminosas e que o medo de denunciar que essas instituições são criminosas, esse medo de lutar, essa aposta em líderes populares, mas não líderes de transformação. Transformamos no Brasil liderança em popstar, famoso, todo mundo quer ver, showmício, etc. Mas ninguém foi convocado para uma luta verdadeira. A luta que, inclusive, combateria a idolatria, dando lugar a um projeto de país, um projeto de nação. Não existe projeto de nação nem de país. Não existe mais líder. O líder se revela no momento em que ele luta, ele dá a vida para uma transformação. O Brasil está rendido. Eleição esse ano vai ser para legitimar o golpe. Legitimar os bancos, a banca, como capital vadio, como diz o senador Requião, venceu. Venceu. Eu, você, os seus filhos, seus netos e bisnetos não veremos um Brasil soberano, um Brasil digno.
sem riquezas. Tudo nosso agora é dos outros. Tudo nosso é do estrangeiro. Tudo nosso é do estrangeiro. Normalizaram o ladrão no poder e as suas práticas criminosas. Quem vai pagar por isso somos todos nós. O Brasil, como país soberano, não existe mais. É um grande terreno com a bandeira do entreguismo no centro. Se você tem Telegram e ainda tiver saco para ouvir esse lamento, se inscreva lá, procure Duplo Expresso, que a gente manda tudo de primeira para você antes de divulgarmos até mesmo nas nossas páginas. Tá bom? A gente vai procurar uma nova narrativa de reconstrução da autoestima do povo. A gente vai encontrar, porque o Brasil é maior até mesmo do que Lula. Tá bom? Se negar a luta, se render, é uma opção. Mas lutar silenciosamente, tentar encontrar células convergentes e reconstruir essa mesma luta, e um dia podermos construir uma nação, os nossos filhos e netos, etc., isso é uma obrigação nossa, obrigação de quem tem consciência. Haddad, Ciro, seja lá quem for, plano B do banco, não é plano B do PT, do PDT, de ninguém, é o plano B do golpe. Se eles chegarem ao poder, não vão fazer nada. São comprometidos. São comprometidos com os Estados Unidos da América, com o mercado financeiro. Essa é a verdade. Então, não venham aqui querer me enganar com bandeiras falsas. Tomara que surja aí alguém, política não há vácuo, capaz de mobilizar eu, Rômulo, você que está me assistindo e que acredita que ainda é possível lutar. Que a gente lute. Lute mesmo. Porque a bandeira do entreguismo está sendo empunhada com diferentes cores. O colorido que todo mundo prega. Né? O orgulho de ser entreguista. Maquiando a luta para instituições falidas. Maquiando a luta para desculpas fajutas. Todas elas visam uma única coisa. A vitória do inimigo, a derrota do Brasil e dos brasileiros. Somos todos enganados, fomos todos enganados, somos todos culpados, somos todos acomodados e fomos acomodados. Essa é a verdade, Rômulo. É duro ter que falar isso. Eu tenho culpa, você tem culpa, quem está me assistindo tem culpa. No momento em que vacilamos, no momento em que aceitamos o jeitinho, o acordinho, erramos. Essas regras que estão aí não são regras para mudar, são regras para manutenção de algo que nunca vai ser nosso. É isso. Duplo Expresso volta amanhã, 6 da manhã, com mais debates, informação, mais comentários. E hoje à noite, aqui mesmo, na nossa página duploexpresso.com, vamos ter jogo de damas, a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Não é isso, Rômulo? Confirma aí. É isso aí. E só deixando o recado, se você quiser receber a notificação para quando entrar o jogo de damas e outros conteúdos no duploexpresso.com, vá lá ao site. No canto direito inferior da tela você vai ver um sininho vermelho, você clica, e aí no seu navegador você será notificado imediatamente se tiver um conteúdo novo. E também vá lá, aí já no canto direito superior, preenche o seu e-mail para receber conteúdo, para se você não estiver online na hora, você saber tudo que passou aqui, você poder ver depois. Faça esses 2 registros, que assim você vai se livrar e deixar de ser refém de rede social americana, que está sabotando a mensagem nacionalista que nós trazemos aqui e continuaremos trazendo, mesmo contra a correnteza. Wellington, para fechar, eu queria retomar a nossa contagem. Faltam 78 dias para a destruição das provas da inocência do presidente Lula e da corrupção dos verdadeiros corruptos, Lava Jato, Império Midiático, juízes, procuradores, bancos. Mas eu queria dizer também, Wellington, que falta aqui solidariedade. Quem não está impedindo essa destruição também está deixando de ser solidário com lideranças de outros países, porque o vice-presidente do Equador está preso com base nessa farsa e o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e sua esposa também estão presos com base nessa farsa, e muitos outros políticos populares nacionalistas da América Latina estão sendo processados com base nessa farsa. Então, não é só a prova da inocência do presidente Lula que vai ser destruída em 78 dias, é também a prova da inocência dessas outras lideranças da América Latina. Não podemos perder de vista a dimensão internacional, regional do ataque americano.
E, como você disse, Wellington, já se passaram 16 dias desde que nós trouxemos prova documental de crimes da Lava Jato que anulam um dos julgamentos do presidente Lula, mas que poderiam, houvesse lei no Brasil, houvesse um judiciário digno desse nome, justificaria a prisão cautelar do Sérgio Moro. É isso aí, o vizinho voltou aqui a fazer barulho, vamos encerrar essa transmissão. Sou muito grato a você, obrigado pela companhia. Todo esse desabafo de hoje foi necessário. E é importante saber que perder, sobretudo quando a derrota tem culpa nossa também, é importante para que os erros não voltem a acontecer. Eu sou o Wellington Calazans e falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, para o Duplo Expresso, para você que nos acompanha, com o Rômulo Maia, que está na Suíça. A gente volta amanhã, às 6 da manhã, com mais um programa com assuntos do seu interesse. Grande abraço e até lá.